Olá, boa noite, queridos alunos e alunas. Infelizmente, a gente vai começar a trabalhar dessa forma, mas é por uma questão necessária, né? Uma questão de saúde pública, então, e por segurança nossa, né? Por segurança de todos vocês. A gente vai começar, então, a fazer dessa forma. Espero realmente que no final disso tudo a gente possa olhar para trás e ver que valeu a pena. Espero realmente que seus familiares fiquem bem, que a gente fique bem e que a gente possa aprender de alguma forma, né, com essa doença, aprender que questões como empatia, solidariedade, que barreiras não existem, né, e que somos todos um e que um vai precisar um do outro, né? Eu acho que essa é a grande mensagem da doença e espero que vocês estejam bem. Bom, sem mais delongas, na semana passada a gente estava vendo habilitação do casamento, né? E por óbvio, por questão do coronavírus, a gente não tem nenhuma notícia para comentar, como a gente faz no início de todas as aulas, mas a gente pode fazer alguma correlação, sim, com relação ao casamento. É uma correlação ruim, claro, estamos vivendo uma pandemia, né? Mas que existem situações em que não precisamos passar pelo crivo normal da habilitação do casamento, com todas aquelas nuances que a gente aprendeu na semana passada, né? Ou seja, habilitação com proclamas, com espera de 15 dias, validade de 90 dias a partir da habilitação, para que as pessoas se casem. O que a gente tem também é uma possibilidade das pessoas se casarem no caso de moléstia grave, que é, por exemplo, o caso do coronavírus. A gente pode aplicar essa questão, né? E o artigo 1539, ele fala justamente disso. Ele fala que no caso de moléstia grave de um dos nubentes, o presidente do ato irá celebrá-lo onde se encontrar o impedido, sendo urgente, ainda que à noite, perante duas testemunhas que saibam ler e escrever. Ou seja, o casamento pode ser feito. E quantos casamentos já foram feitos dessa forma? Vários, né? Principalmente aquelas pessoas que estão internadas em hospitais, né, à beira da morte, mas antes de morrer, pedem então para que esse casamento seja realizado, né? Então, quem é que vai celebrar o casamento? O artigo 1539 ele é bastante claro nesse sentido, né? O presidente do ato. E quem preside o ato? Quem tem um munus para isso, né? O juiz de paz, né? Agora, ele vai celebrar dessa forma, de uma forma urgente, mesmo à noite, ou seja, mesmo fora do horário de atendimento do cartório, e perante duas testemunhas que saibam ler e escrever. Então tem que ter essas duas testemunhas que saibam ler e escrever. Ah, não sabe ler, já não serve como testemunha, ok? Agora é importante dizer o seguinte: é fácil encontrar o juiz de paz, a autoridade competente para fazer o casamento no horário da noite, por exemplo, no hospital? Aí o parágrafo 1º do artigo 1539, ele já fala justamente com relação a isso. Então ele fala o seguinte: olha, a falta ou mesmo o impedimento da autoridade competente para presidir esse casamento, ele pode ser suprido por qualquer dos seus substitutos legais. Por exemplo, se é o oficial de registro que realiza os casamentos, quem é o seu substituto? É o escrevente substituto. Então, o escrevente substituto pode substituí-lo. Ou outra pessoa ad hoc, ou seja, ele pode também nomear, olha, eu não posso à noite no hospital, mas eu vou nomear outra pessoa para que vá no meu lugar. Ok? Então, o parágrafo 2º, ele resolve a questão. Ele resolve esse problema falando justamente isso, né? Então, como é que é feito esse termo, essa lavratura de casamento? É feito de forma avulsa. Lavrado, então, pelo oficial, ou pelo seu ad hoc, ou seja, ou por ele indicado. Vai ser registrado dentro, então, do livro específico em 5 dias, perante duas testemunhas
E esse documento vai ficar arquivado, então, no livro de registro. Então, é uma forma de casamento que ela é diferente daquela que a gente viu na aula passada, ou seja, sai da questão da habilitação, a gente não vê aqui habilitação, né? Então, sai daquela questão, toda aquela normativa relativa à habilitação do casamento e vai além. Se a pessoa estiver com uma moléstia grave, não é qualquer doença, por óbvio, né? Uma pessoa em estado terminal de câncer, uma pessoa já desenganada pelos médicos, aí sim ela pode, dessa forma, se casar, ok? Então, lembrando sempre, 2 testemunhas que saibam ler e escrever, o presidente do ato, que vai ser normalmente o juiz de paz, daquele cartório respectivo, né? Ou da circunscrição da sua residência, se tiver residências diferentes, qualquer uma delas, e mesmo assim, se a autoridade competente não estiver presente, ela pode, então, indicar uma terceira pessoa ad hoc que vai, então, responder por esses atos. Lembrando, então, que esse termo avulso ele é levado a registro em até 5 dias. Até 5 dias, com as 2 testemunhas, e fica todo esse ato, então, arquivado. Ok, pessoal? Então, é importante que a gente saiba esses passos, né? Lembrando também que a gente tem a questão da celebração do casamento, né? Então, a gente tem 2 situações, né? De uma forma geral, de uma forma genérica, o que a gente tem é que a celebração do casamento ela é feita, então, com a presença do oficial do registro civil. E aí é feito o registro do casamento. De uma outra forma, é essa que a gente viu, sem a presença do oficial do registro civil, ou seja, com o oficial ad hoc, feito um termo avulso, e aí sim a gente tem o registro de casamento com essas 2 testemunhas em até 5 dias. Ok? Então a gente tem essas 2 modalidades e essas 2 possibilidades, né? A gente tem alguns casos famosos, né, de casamento em caso de moléstia grave. Tivemos um caso bastante impactante no ano passado, onde um paciente, Arion Rodrigues do Nascimento, de 40 anos, ele teve complicações do seu estado de saúde, ele ficou tetraplégico, respirava com a ajuda de aparelhos, depois que ele sofreu um acidente, né? Interessante que ele se casou também com uma paciente do hospital, em uma cerimônia religiosa, né, dentro do hospital, com a paciente Maria da Penha dos Santos. Ela tinha 50 anos. Os 2 estavam juntos já há 12 anos. Eles tinham uma filha de 11 anos, que foi dama de honra na cerimônia, né? Então, é importante dizer que é triste essa situação, porque eles viviam em união estável, né? Até o dia, então, que os 2 se acidentaram. A Maria e o Arion, os 2 estavam no hospital, ele ficou tetraplégico, respirava com a ajuda de aparelhos, e a Maria também, então, tentando se reabilitar desse seu acidente, resolveu, então, os 2, eles resolveram se casar, e a filhinha, então, foi dama de honra, né? Essa união, ela não foi somente religiosa, ela também foi realizada, que é o que nos interessa, no registro civil, mas, em função, então, do agravamento do seu estado de saúde, essa cerimônia acabou não ocorrendo, né? Porque ele já estava muito próximo do óbito, razão pela qual resolveu-se, então, fazer somente a celebração religiosa, né? Por que isso, pessoal? Por que essa pressa, né? Por que não esperar pela cerimônia civil, né? Tentou-se só pela religiosa? Porque ele estava prestes a morrer, né? Então, só para vocês terem uma ideia, depois de 6 dias do casamento ele morreu. Então a situação dele realmente estava bastante delicada. Não teríamos tempo e prazo para a habilitação do casamento, que isso tudo demora cerca de 15 dias, como a gente viu, né? A gente tem a questão da habilitação, que demora, né, esses 15 dias, até as proclamas, até a publicação de tudo, e ele não tinha esse tempo, né?
Então, por isso que resolveu-se, então, fazer o casamento em caso de moléstia grave, utilizando-se, então, os efeitos da cerimônia religiosa como efeito civil, né? Então, é importante dizer que também tem validade esse tipo de união, esse tipo de casamento, e bastante comum nos hospitais, né? De quando em quando a gente ouve falar nesse tipo de situação, e uma situação que o nosso Código Civil prevê e é bastante tranquilo nesse sentido. Então, os aspectos práticos, o que eu chamaria a atenção de vocês, no caso de uma OAB, por exemplo, é vocês se atentarem aos fatos de quem é que pode celebrar esse casamento. Qualquer pessoa pode celebrar o casamento? Então, lá no artigo 1539, ele fala que não, né? Ele fala que tem que ser o oficial de registro ou aquele que ele indicar, ou seja, não pode ser qualquer pessoa, aquele que ele indicar, caso ele não possa, né? E uma outra situação também importante é a quantidade de testemunhas. Então, a lei exige 2 testemunhas. Então, temos 2 testemunhas que deverão, então, saber ler e escrever para aí sim participar do ato, ok? Então, se não tiver nenhum dessas exigências da lei, o casamento ele pode ser considerado até nulo, né? Ele pode ser considerado até inexistente por conta disso, ok? Agora, a gente tem uma outra situação também interessante, que está lá no artigo 1540, que fala do casamento nuncupativo, que seria o casamento de viva voz, né? Então, quando que acontece esse tipo de casamento? Quando, então, e aí o nosso artigo 1540, ele fala exatamente isso, né? Quando algum dos contraentes estiver em iminente risco de vida, não obtendo a presença da autoridade a qual incumba presidir o ato, nem o seu substituto, e aí pode ser celebrado na presença de 6 testemunhas, que com os nubentes não tenham parentesco em linha reta ou colateral até 2º grau. Então, em quais situações que vai ocorrer esse casamento nuncupativo, ou seja, esse casamento em viva voz? Em qualquer situação? Não. É naquelas situações em que a gente não vai conseguir achar o oficial de registro, que o oficial de registro, por um acaso, não consegue ninguém ad hoc que vá no seu lugar representá-lo, né? Então, é uma situação extrema e há um risco de vida extremo, ou seja, a pessoa está prestes a morrer, não dá mais tempo, não dá para esperar para o dia seguinte, né? Então, em uma situação extrema, por exemplo, eu espero que a gente não viva isso, mas que na Itália estamos vivendo dessa forma, em que há um fechamento das fronteiras, em que há o toque de recolher, o oficial de registro não pode sair para realizar esse casamento, aí existe, então, a necessidade de que haja esse casamento nuncupativo, ok? Então, só cabe esse tipo de casamento nesse caso específico, em que não há possibilidade do oficial, nem ele ir, nem o seu substituto ir. Ok? E é importante dizer, em qualquer situação, claro que não, risco iminente, ou seja, a pessoa está prestes a morrer, tá? Lembrando que aí a exigência de mais testemunhas, são 6 testemunhas que não tenham parentesco em linha reta, nem colateral até o 2º grau, ok? Então, claro que a gente, nesse tipo de casamento, a gente tem que também visualizar se tem algum tipo de má-fé, né? Obviamente, esse casamento não pode ser utilizado como um enriquecimento sem causa, não pode ser utilizado como um ato de simulação, né? Então, existem alguns exemplos clássicos com relação a isso, né? Por exemplo, ferimento de arma de fogo, grave acidente, vítima de mal súbito e que não há menor esperança de salvação, né? E a duração da vida vai durar algumas horas, alguns instantes, alguns minutos. Dá tempo de chamar o oficial? Não dá tempo. A pessoa quer casar, mesmo assim, né? Então, nessas situações extremas, onde há risco iminente, onde o oficial não consegue ser localizado ou ele não consegue ninguém ad hoc, né? Onde tem que ter essas 6 testemunhas, sem qualquer parentesco em linha reta ou colateral, até o 2º grau, aí sim a gente consegue, então, esse casamento,
ok? Então, são situações, obviamente, extremas, né? Não é isso realizado diariamente, ordinariamente, né? Então, o artigo 1541, ele já também avança um pouquinho mais nessa situação. O que acontece no depois, né? Então, o artigo 1541, ele fala o seguinte, olha, realizado o casamento, devem as testemunhas comparecer perante a autoridade judicial mais próxima, dentro de 10 dias. Para quê, pessoal? Para que as testemunhas, as 6 testemunhas, têm que comparecer à autoridade judicial? Para justamente ratificar aquele ato, confirmar aquele ato, que houve realmente, olha, a pessoa estava morrendo, ela estava em risco iminente, ok? E aí vai ser tomada uma declaração dessas 6 testemunhas. A primeira delas, elas vão ter que confirmar que elas foram convocadas pelo aquele enfermo que estava em risco iminente. Segunda situação, as testemunhas têm que confirmar que ele parecia estar em perigo de vida, mas em seu completo juízo, ou seja, não estava ali sendo enganado, tentando de alguma forma fazer uma simulação de casamento. Não, ele queria realmente se casar, mas ele estava prestes a morrer, né? Em terceira condição, que na presença das testemunhas, declararam então os contraentes, livre e espontaneamente receber-se por marido e marido ou mulher e mulher. Então é importante dizer que as testemunhas nesse caso, elas vão voltar ao cartório, vão voltar ao oficial de registro, vão voltar à autoridade judicial. Para quê? Para confirmar aquele ato. Por quê? Porque não fizeram a habilitação do casamento, pessoal. Não demorou aqueles 15 dias da habilitação, do processo normal. Por quê? Porque ele estava em risco iminente, a pessoa estava morrendo, não conseguiu um oficial de registro, não conseguiu ninguém ad hoc. Vamos fazer o casamento mesmo assim? Vamos fazer. Ok. Feito o casamento, 6 testemunhas, todo mundo presenciou. Presenciou o quê? Que ele estava doente, que ele estava enfermo, em perigo de vida, mas que ele estava com seu juízo pleno, ou seja, ele estava ciente daquele ato, né? E além disso, que eles confirmaram se casar, então, por livre e espontânea vontade, como marido e mulher, ou as mais diversas formas, mulher ou marido. Tudo bem? Então, vocês vejam a nuance do artigo, né? E ele ainda vai além, pessoal, ele continua, né? Importante dizer que essas testemunhas, essas 6 testemunhas, se fosse uma outra situação, num caso normal, num caso sem risco iminente, elas poderiam se habilitar no procedimento normal do casamento. Ou seja, essas testemunhas, elas têm que estar também de acordo com todo o procedimento. Se tiver algum impedimento dessas testemunhas, esse casamento ele vai ser prejudicado, ok? E o que diz o parágrafo 4º do artigo 1541, continuando? Esse assento de casamento será lavrado, ele será retroativo aos efeitos do casamento. Quanto ao estado dos cônjuges, a data da celebração, ou seja, o efeito dele é ex tunc, ou seja, vai retroagir a data da celebração. O parágrafo 5º, ele já também vai um pouquinho além. Serão dispensadas as formalidades deste e do artigo antecedente se o enfermo convalescer e puder ratificar o casamento na presença da autoridade competente e do oficial de registro. Ou seja, e se aquela pessoa que se casou nessa situação não morre, né? Passa-se uns dias, ela melhora, sai do hospital. Como é então que funciona? Ela continua casada, né? Então é importante dizer o seguinte, né? O parágrafo 5º, ele é bastante claro nesse sentido. Então, ele dispensa todas essas formalidades, ou seja, da necessidade das testemunhas irem confirmar no cartório. Por quê? Porque a pessoa melhorou. Então, se ele melhorou nesse mesmo prazo das testemunhas, ele vai no cartório,
ele vai ratificar o casamento na presença da autoridade e o casamento, obviamente, vai se tornar eficaz, né? Lembrando que se pular qualquer um desses requisitos, faltar número de testemunha que foi testemunha e não podia ser testemunha, o casamento ele é considerado ineficaz, ok? Então, só para a gente relembrar, os efeitos desse casamento são ex tunc, ou seja, eles retroagem a data do casamento. E se o enfermo convalescer-se, melhorar, então, né, no mesmo prazo das testemunhas, e é que as testemunhas têm esse prazo. E qual que é esse prazo? É o prazo de 10 dias, né, para que as testemunhas se dirijam até o cartório. Então, se o enfermo, nesse prazo de 10 dias, melhorar e for no cartório, ratificar o ato, as testemunhas não precisam ratificar. Tudo bem? A gente tem uma outra modalidade que é também bastante comum, né? Até no dia a dia, nesse mundo globalizado que temos, né? Eu já tive a oportunidade de atuar em um processo, uma habilitação de casamento por procuração, a pessoa estava no exterior, e eu então fui a procuradora dessa pessoa. E é justamente a figura do artigo 1542, que é o casamento por procuração. E o que diz o artigo 1542? Ele diz o seguinte: o casamento, então, ele pode celebrar-se mediante procuração por instrumento público com poderes especiais. Então, a primeira questão manjada da prova da OAB é: a procuração pode ser por instrumento particular? A resposta é não. Tem que ser por instrumento público, está na letra da lei, né? E tem que ter poder especial para casar. Não pode ser aquela procuração por instrumento público de forma genérica. Tem que ser, então, com esses poderes especiais, ok? Lembrando que todo esse material que eu deixei no sistema EAD, vocês podem consultar. Vocês podem consultar e, inclusive, junto com esse vídeo, acompanhar o material. Acho que fica até mais fácil do que ficar só olhando o vídeo, tudo bem? Importante dizer que no parágrafo 1º do artigo 1542, ele vai falar da revogação do mandato, né? Por exemplo, eu estou na Alemanha, meu marido no Brasil, e eu quero me casar com ele. Então, eu mando uma procuração para a minha advogada aqui no Brasil. Nesse meio tempo, eu posso, por exemplo, me arrepender. Não quero me casar mais. Vou revogar este mandato, eu vou revogar essa procuração, né? E aí, obviamente, eu não preciso avisar que eu revoguei essa procuração, né? É isso que diz o parágrafo 1º do artigo 1542. Agora, importante dizer que se esse casamento, se ele foi celebrado sem que o mandatário, ou seja, sem que a minha advogada, ou o outro contraente, o meu futuro marido, tivessem ciência dessa revogação, eu posso responder por perdas e danos. Porque se eu mudei de ideia, o mais prudente, né, boa fé, é que eu avise as partes. Eu falar para o noivo, noivo, eu não quero mais você, não quero mais me casar. E falar para a minha advogada, olha, não precisa mais ir, ok? Então, é importante, é interessante esse artigo, porque se eu revogo a procuração, eu respondo por perdas e danos, caso este casamento ocorra, ok? Sem, obviamente, essa ciência, né? Porque às vezes demora para chegar essa notícia de que houve a revogação da procuração, ok? O parágrafo 2º do artigo 1542 diz o seguinte: o nubente que não estiver em iminente risco de vida poderá fazer-se representar no casamento nucupativo. Ou seja, o nubente também, mesmo aquele que não estiver em iminente risco de vida, ele pode também fazer-se representar neste casamento, né? E também no casamento nucupativo, como a gente viu de viva voz, ok? Importante dizer que essa procuração ela não pode ultrapassar os 90 dias, né? Então,
essa procuração. Ah, pessoal, e lembrando sempre que tossir não é com a mão, tá? É com o braço. Tossir errado. Mas a gente vai mudando os hábitos. Ainda bem que eu estou em casa e sozinha aqui. Mas então, voltando à situação, né? Esse mandato, essa procuração, ela não pode passar de 90 dias. Porque 90 dias é o mesmo prazo da habilitação, né? Então, importante também que uma revogação desse instrumento público tem que ser feita também por um instrumento público. Então, é uma pergunta também recorrente na OAB. Como é que eu faço, então, para revogar um ato que tenha, então, essa mesma força, né? Se é instrumento público, tem que ser por instrumento público, ok? Então, tanto a procuração quanto a revogação, elas têm que ser feitas pela mesma forma, por instrumento público, ok? Lembrando, então, que esse mandato, ele não pode ultrapassar os 90 dias, tá? Eu vou deixar para vocês, no ambiente virtual, um modelo de procuração, que é um modelo exclusivo, né? E assim, é um modelo importante porque ele tem um monte de nuances, onde ele fala qual o juiz de paz, ou seja, ele é bastante específico. E é assim que tem que ser, né? Não pode ser um documento genérico. Por quê? Porque é o ato solene, é o casamento, é o ato mais solene do Código Civil, e por isso, então, que é tão importante, ok? Um outro tipo de casamento bastante comum também é o casamento perante a autoridade consular, né, que está lá no artigo 1544, onde a gente tem os casamentos realizados, então, no estrangeiro, né, casamento de brasileiro, celebrado no estrangeiro, perante, então, as autoridades, normalmente é no consulado brasileiro, né, e deve ser registrado no Brasil em 180 dias a contar da volta de um ou de ambos os cônjuges. Então, o que diz o artigo 1544? O casamento de brasileiro, celebrado no estrangeiro, perante as respectivas autoridades ou cônsules brasileiros, deverá ser registrado em 180 dias, a contar da volta de um ou de ambos os cônjuges ao Brasil, no cartório do respectivo domicílio, ou, na sua falta, no primeiro ofício da capital do Estado, em que passarem a residir. Ou seja, se eles têm um domicílio aqui no Brasil, o primeiro que chegar no Brasil pode, então, fazer esse registro em até 180 dias. Então, para que isso? Para que tenha validade esse casamento aqui no Brasil. Eu posso me casar no exterior? Posso, mas para que ele tenha validade no Brasil, eu preciso fazer o registro no Brasil, ok? Então, para tanto, basta eu ir, então, no consulado brasileiro do respectivo país em que eu estou, e aí sim, eu faço esse casamento perante a autoridade consular e tenho um prazo de 180 dias a partir do momento em que eu piso em solo brasileiro para fazer, então, esse registro, ok? Então, em relação a esses brasileiros que se casam no exterior, o casamento será considerado autêntico nos termos da lei ou do lugar em que foram feitos, legalizadas as certidões pelos cônsules ou quando por eles tomados nos termos do regulamento consular. Está lá no artigo 32 da Lei de Registros Públicos. E com relação aos estrangeiros residentes no Brasil, eles podem se casar perante as autoridades diplomáticas ou consulares do país e de ambos os nubentes, de acordo com o artigo 7º, parágrafo 2º da LINDB, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Mas aí é matéria específica de direito das famílias, né, na área internacional, que vocês vão ver já nesse semestre, né, onde a gente tem, então, direito internacional privado. Tudo bem, pessoal? Então, bastante tranquilo, né? Por procuração, a gente tem que ter, então, um procurador, e esse procurador tem que, obviamente, representá-lo para um ato específico da forma, então, pelo instrumento público, ok? Lembrando que a revogação também tem que ser feita pelo mesmo modelo, por instrumento público. No próximo vídeo, a gente vai começar, então, a debater as provas do casamento. Até lá. Tchau, tchau.